Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Hoje vamos continuar de São João 1, de 19 a 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu? Ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar: eu não sou Cristo. Pois então quem és? Perguntaram-lhe eles: és tu Elias? Disse ele: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram-lhe de novo: dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe: como, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno nem de lhes desatar a correia do calçado. Este diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, já quero esclarecer para vocês, né? Eu abri a meditação do Evangelho para vocês todos, do grupo maior. Eu estava fazendo só para algumas pessoas que são mais íntimas, que estão mais abertas até agora, que partilham bastante comigo, conversam muito comigo. Mas aí o Senhor colocou no meu coração para mim não ter medo, né? Para mim avançar um pouco mais, mesmo correndo o risco de vocês não entenderem no começo. Mas assim, a perseverança que Jesus tanto deseja depende, né, dessa confiança cega, né, para ver se realmente vocês são fiéis. E Jesus fala para mim: não tenha medo de testar eles, teste eles bastante, né? Porque é isso que eu preciso saber a vontade deles, eu tenho que testar a vontade deles, para ver se eles realmente têm força de vontade para estar comigo. Porque eu não quero, né, igual os apóstolos, quando ele chamou os apóstolos, né, muitos discípulos vieram, e chegou uma hora que, né, ele falou umas coisas bem difíceis, e aí todos foram embora, ficaram pouquíssimos, né, e ficou só 12, né, a maioria foi embora e abandonou Jesus. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus é para agora também, é o mesmo ensinamento daquele tempo, né? E também agora também é difícil, é duro, né? E nós que queremos ser de Jesus precisamos estar acostumados com esse Jesus verdadeiro do Evangelho. E é esse que nós realmente trazemos aqui para vocês. Então, muitas vezes, as pessoas elas vão ouvir homilias dos padres, essa mesma leitura que eu estou fazendo, e vão ver que eu não vou falar igual aos padres. Eu não sou padre, né? Eu simplesmente estou seguindo a divina vontade. E na igreja agora, são pouquíssimos, ou praticamente zero, de padres que falam na divina vontade, que utilizam o conteúdo do livro do céu para iluminar as escrituras. Então, é inédito esse tipo de meditação que vocês estão ouvindo, né? É inédito mesmo. Então, eu vou fazer um vídeo amanhã dessas meditações que eu estou fazendo desse Evangelho de São João. Vou colocar no YouTube, vamos ver o que vai dar, né? É muito provocador, é Jesus de verdade, é aquele mesmo Jesus do Evangelho que a gente vai mostrar claramente aqui
que é o mesmo que está no livro do céu e em todo o material que ele mandou para nós estudarmos, né? Jesus que traz para a gente os conteúdos, é pela ação do Espírito Santo que nós temos todos esses conteúdos que nós dispomos aqui nos nossos blogs, no canal do YouTube, em todo lugar. Então, não estou brincando, não tenho medo, né? Vivo numa paz constante, não estou brincando com ninguém, nem com nada, né? Aqui é sério. Dificilmente vocês vão ver eu fazendo alguma piada, muito difícil, né? Eu sou bem cheia de humor em algumas coisas, mas eu sou muito séria. Nesse conteúdo, né, eu levo muito a sério o que eu estou fazendo. Então, é importante vocês entenderem. Então, quem se escandalizar, tem um livro chamado Coroa da Santidade, que nós vamos começar a ler, já começamos a ler, colocamos aqui no canal, colocamos aqui no grupo do WhatsApp, onde nós damos formação. E eu convido você que não é do grupo do WhatsApp para que venha, né? Você que é do canal do YouTube, venha participar do nosso grupo do WhatsApp. Vou deixar o convite aberto para quem. Meu número do celular do WhatsApp é 12 DDD 988930463. É Aline, meu nome. Quem quiser, eu esclareço qualquer dúvida, dou qualquer material para vocês, né, que precise para ajudar vocês a ver que é totalmente 100% católico o material da Luísa, que não tem nada contra a doutrina da igreja, né? Esse livro Coroa da Santidade vai trazer claramente toda a elucidação referente ao conteúdo católico, baseado no conteúdo católico, para explicar os escritos da Luísa. Então, tá tudo assim em conformidade com a Igreja Católica, moral católica e doutrina católica. Então, você fica tranquilo, você está num lugar seguro, né? Você pode ficar tranquilo, que aqui é um lugar seguro para a sua fé se firmar cada vez mais. Este foi o testemunho de João, né? Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe quem era ele. Então, ele foi dar um testemunho quando foram perguntar para ele quem era ele. Chegou lá os judeus que enviaram de Jerusalém os sacerdotes e levitas para perguntar quem era ele. E ele, tendo total consciência, eu acabei de ler uma parte da Mística Cidade de Deus, onde ele recebeu a notícia com Isabel, sua mãe, de quando foi o dia que Jesus nasceu através de anjos. Anjos foram lá na casa de Isabel, né, e avisaram João e Isabel do nascimento de Jesus em Belém. Então, ele tinha plena consciência, né, de quem era Jesus, aonde estava Jesus, né? Ele acompanhava Jesus, né? Ele era primo dele, ele sabia, né, quem era o Cristo, sabia quem era a mãe do Cristo, sabia tudo. Então a gente acha que ele não conhecia Jesus, ele conhecia muito bem, né? Quando ele reconhecia facilmente, ele era totalmente ungido pela ação do Espírito. Então, não pense que que o João é humilde, né, assim, só por ser humilde, pela natureza dele. Não, ele tinha plena consciência, né? Jesus trabalhou nele essa consciência de quem era ele e quem era Jesus, da missão dele, né, de ser essa pessoa que iria ser o precursor. Então, ele já sabia, ele era muito ungido pela ação do Espírito Santo. O próprio Jesus soprou o Espírito Santo em direção a João. No nascimento de João, de ventre a ventre, né, da barriguinha de Maria para a barriga de Isabel, soprou-se o Espírito Santo para João, né? Então, João tinha uma plena razão da graça de Deus, uma plena unção da graça. Então, quando eles perguntaram, imediatamente ele confirmou já sem hesitar. Ele fez essa declaração: eu não sou o Cristo, não sou o Messias, não sou quem vocês estão esperando. Porque já estavam pensando que ele era, por causa dele estar no deserto batizando. Pois então, quem és? Perguntaram-lhe eles, e ele falou, né? Perguntaram se ele era Elias. E o espírito de Elias estava nele, mas ele disse: eu não sou Elias. Né? És tu profeta? Ele também: não sou. Perguntaram-lhe de novo: dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Né? Eu quero muito ler o livro da vida de São João Batista, feita por Maria Cecília Bage. Com certeza a gente vai ter muita elucidação do mistério de João Batista. Mas como eu não achei esse livro ainda,
e vai ser no tempo que Deus quiser. Aí a gente não sabe dizer mais nada sobre São João, mas o claro que eu sei falar, né, do que foi me dado e me informado pelas revelações particulares, que são livros que não é obrigado você acreditar neles, mas eles são ungidos pela ação do Espírito Santo, não são nada contra a doutrina católica, totalmente aprovados pela Igreja Católica, né? E os processos de canonização desses santos incorruptos, alguns deles estão aí à disposição de vocês, né? Então, o que dizes de ti mesmo, né? Aí ele falou assim: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E nesse momento, mediante a divina vontade, a gente tem que entender que nós, os filhos da divina vontade, somos chamados a sermos esses João Batista desse tempo agora, para a gente poder anunciar e pedir o reino da divina vontade, né? Apontar, porque a gente é mais João Batista do que qualquer outro, porque João Batista já estava vivo, Jesus nasceu e Jesus já estava na terra, já estava no ventre de Maria. Então, cresceram ao mesmo tempo, enquanto Jesus já estava vivendo e já instaurando o reino aqui na terra, já reparando todos os atos humanos, né? Desde que ele estava no ventre de Maria, durante 30 anos oculto, ele viveu para reparar os atos humanos. Então, o livro do céu esclarece claramente porque Jesus ficou 30 anos oculto, o que ele estava fazendo. Ele estava somente vivendo na divina vontade, para reparar tudo que os seres humanos precisam fazer para até chegar ao amadurecimento. Então, tudo que o ser humano precisa fazer, todos os passos dos seres humanos, todos os atos humanos que um filho humano de Deus deveria fazer, que eles não faziam, Jesus fez. Tudo que Adão, não passou o tempo fazendo até chegar à maturidade, Jesus fez. Desde o momento em que nasceu, estava no ventre materno, desde o momento que estava na concepção materna, até o momento em que ele morreu. Tudo foi feito o processo para poder reparar, para consertar a visão de Deus em direção ao ser humano, para que ele fosse o protótipo, verdadeiro, puro, de santidade mais plena, o que eu posso dizer? Como que eu posso explicar isso? Deus precisava ver na terra, uma pessoa que fosse o contrário de Adão, Adão recebeu todo o entendimento, toda a ação da graça, toda a ação da divina vontade, mas perdeu. E Jesus, ele veio na pobreza, sem a ação da graça, entre aspas, cheio da graça, que é a Deus. Mas assim, ele veio na pobreza, para poder se erguer. E aí você fala, nossa, mas como que ele se ergueu morrendo na cruz? Mas só que é na obediência. O que Adão perdeu na desobediência, Jesus ganhou na obediência. Então, ele se elevou aos olhos de Deus pela ação da obediência plena no Deus Pai. Aquilo que todo ser humano teria que viver, Jesus viveu. Tudo que o ser humano tem que viver na divina vontade, Jesus, ele reparou. Ele fez os atos plenos, de todas as formas, todos os meios possíveis para conseguir as graças e os méritos, para garantir o direito na justiça de podermos nos reabilitar. Ele nos reabilitou como seres humanos, filhos de Deus. Ele nos reabilitou para sermos de volta os filhos de Deus. Aí você me pergunta, Aline, não basta só o batismo? Não basta a gente só ser batizado, isso já resolve? Sim, batismo resolve tudo. Só pelo fato de eu ter sido batizado, você, depois crismado, você confirmou tudo que Deus fez em você. Mas nesse momento, a santidade que Jesus quer não é só se você ter conhecimento e acreditar em Jesus, como Jesus mesmo falou, aquele que acreditar em mim, viverá. Somente acreditar nele, viverá. Mas Jesus, nesse momento, ele precisa de algo mais. Ele precisa desses filhos, nesse tempo agora de tribulação, de apostasia na terra. Então, ele precisa desses filhos que vão pedir o triunfo do reino de Deus e que depois, quando acontecer o triunfo, vão reinar com Cristo nos últimos
anos, conforme está no Apocalipse, que tem um povo que foi banhado no sangue de Jesus. Pessoas que realmente entenderam a mensagem plenamente de tudo que Jesus veio fazer na terra e assumiram essa vida de Jesus em si mesmos, tentando viver plenamente a imitação de Cristo, né? E nós somos chamados a sermos estes filhos da divina vontade. E essas pessoas, só vai vir o reino de Deus se tiver essas pessoas. Para ser essas pessoas, não depende de força, esforço, de se arrastar para isso, mas depende de amor, somente amor e uma força de vontade verdadeira, de você colocar um horizonte, uma finalidade, né? E ter uma determinada determinação de ser igual a Jesus e fazer o que ele deseja, viver a divina vontade, né? Então, o João, ele quer que nós sejamos. João pede lá onde ele está no céu para que nós vivamos na divina vontade, né? Que nós agora vamos endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, para a vinda do reino de Deus, né? A nossa Mãe Santíssima está marcando seus filhos, ela vai triunfar, vai mandar o momento do aviso, né? Vai mandar momentos dos 3 dias de escuridão, vai permitir tudo isso, vai acontecer os flagelos que já estão acontecendo. Hoje mesmo postei no grupo do WhatsApp uma chuva de gafanhotos terrível, uma praga de gafanhotos terrível que está acontecendo na Argentina, né? Na fronteira da Argentina com o Brasil, né? No Rio Grande do Sul. Então, uma chuva verdadeira, notícia de hoje, 23 de junho de 2020. Então, é claro que Deus está agindo, né? Que Deus está poderosamente na sua divina vontade, movendo o céu e a terra para demonstrar os sinais do Apocalipse para nós. Então, não temos mais dúvida nenhuma. Todo lugar nós estamos vendo o clamor, né, de Deus, que não está deixando seus filhos ignorantes do momento em que ele vai voltar. Então, nós somos os filhos da divina vontade. Nós somos aqueles que estamos esperando Jesus, né? E para esperar Jesus, ele quer um povo bem disposto. Ele não quer deixar a gente esperar ele e ficar, né, totalmente sem pré-aviso, sem saber. E vai ser poucas as pessoas que vão acreditar, porque no governo global que vai acontecer, depois que aconteceu o aviso, né, o demônio está preparando sinais no céu, né? Muitos satélites estão sendo jogados lá no espaço para poder já começar sinais de luzes no céu que vai confundir totalmente o ser humano. Então, quando for o verdadeiro sinal, muitas pessoas vão, né, não dar atenção. Pessoas que não estão preparadas, que não estão atentas, não vão dar atenção. E muitas delas vão ser enganadas facilmente pela mídia, dizendo que foi simplesmente um satélite que quebrou, que explodiu, ou um astro que apareceu, ou que foi alguma coisa de plano, né, de disco voador. Vão inventar algum sistema, né? A gente sabe que está sendo falado isso bastante. Então, a gente que está preparado, a gente não precisa ter medo. Quem estiver vivendo nessa divina vontade, quem estiver imitando Jesus em tudo, né? Sendo essa voz que clama no deserto agora, nesse deserto do exílio que nós estamos no mundo, né? Nessa Babilônia que está o mundo, né? Nós estamos exilados como em Babilônia, como o povo hebreu no Egito, nesse momento. A gente sabe que a gente está vivendo assim, né? Os ricos estão governando tudo, né? Estão assumindo tudo para eles, pegando todo o dinheiro para eles. Toda a riqueza está na mão de pouquíssimos. E nós, seres humanos, a maioria de nós estamos no exílio, sendo escravos praticamente, né? Achando que a gente está livre, mas a gente não está. A gente não está. Se a gente for estudar filosofia, né? Tanto que eu coloquei umas aulas de filosofia para vocês verem que a gente não é livre. E que eles fazem de tudo para deixar a gente pensar que a gente é, né? E nós não somos livres, né? Nós somos totalmente escravos. Mas aquele que quiser ser livre, vai ser livre espiritualmente. Tem que estar desapegado dessa terra. Não pode ter nenhum apego humano. Não pode se preocupar com coisas humanas. Então eu fico aqui no grupo sempre falando para vocês, Jesus não fez justiça, né? Jesus não ficou batalhando em favor de direitos humanos,
né? Nesse momento é a alma. A gente tem que focar na determinação de salvar a nossa alma. E qual o melhor meio que você está encontrando nesse momento de salvar a sua alma e nem no purgatório você passar? É a vida na divina vontade. A vida na divina vontade não depende de você. Você só tem que querer e estudar o livro do céu e rezar as orações à divina vontade. Todo dia, quem vai fazer o processo é Jesus. Você só tem que estudar e se abrir. Ter essa determinação de permanecer e perseverar e ser constante. Saber que tem um monte para você escalar, né? E que lá na frente você sabe que vai dar tudo certo, que Deus está na frente. E você vai num ritmo constante escalar essa montanha sabendo onde vai chegar, tendo plena certeza da finalidade aonde você está indo. E a vontade humana corroborada, unida à vontade divina, faz você andar sempre à frente, sem olhar para o lado. Tá? Pode acontecer de tudo ao redor de vocês. Vocês não ficam apavorados, tá? Vocês não param para fazer nada. É isso que Jesus pede. Quando chegar esses tempos, né? Não vão buscar a pessoa, não vão resolver assuntos humanos, não se preocupem vão direto em direção a mim, né? Jesus fala, quando chegar esses tempos, vocês têm que ser focados no objetivo de alcançar a salvação, né? Aí tem gente que fala pra mim, mas meu irmão, minha irmã, minha tia, eles não acreditam no que eu estou falando. Não acreditam na divina vontade, não acreditam em nada. Como que eu vou fazer? Aí eu falo pra você, Jesus pede pra gente a mesma perseverança, a mesma confiança que nós temos nele em função da nossa salvação, a gente tem que ter também na salvação dos nossos irmãos, mesmo que eles não estejam na mesma caminhada que a gente. Se a gente espera da vontade de Deus para que Ele faça as coisas para a gente quando a gente pede, a mesma coisa a gente tem que esperar da vontade das pessoas para quando elas estejam dispostas a abrir o coração para Jesus. Então, se você está vivendo para Jesus e seu filho não está nem aí para isso, né? Ele vai, né? Nesse momento, te ignorar, se ele tiver tudo bem com ele. Mas você tem que ficar atenta às oportunidades. Sempre que tiver uma oportunidade, é a hora de você falar de Deus. Enquanto não tiver oportunidade, não fale. Fica tranquila, viva a sua vida amando e dando testemunho pleno de que você está entendendo a mensagem de Jesus e está vivendo na divina vontade plenamente. Agora, se o seu filho, seu marido, né, as pessoas que você conhece não estão na mesma direção ainda, você tem que falar com eles quando eles quiserem te ouvir. Quando eles tiverem interesse. Ai, Aline, mas aí como que eles vão ter interesse? Então, você vai partilhar quando eles tiverem interesse. Quando tiver uma oportunidade. Mãe, eu tô tão chateado porque aconteceu isso. Aí você vai ensinar o jeito dele se lidar com isso. Ai, filhos, tem que ter paciência, sabe? Eu tô aprendendo. Eu estou estudando um livro onde Jesus ensina que a gente tem que ter paciência, perseverança, tal. Aí você vai, com sua sabedoria, falar para essa pessoa conselhos de amor, né, direcionados à vida na divina vontade. Então, quando eu vejo uma situação difícil com meu filho, eu falo, olha, Jesus fala pra gente, né, desapegar dessas coisas que estão acontecendo ao redor da gente, pra gente não confiar em ninguém, né, que as pessoas, elas nos decepcionam mesmo, tá? Então, sempre a gente vai falar em direção do que Jesus fala pra gente, daquilo que a gente está aprendendo, nas oportunidades. Né? E vai plantando uma sementinha de cada vez e rezando bastante, né? Colocando todas essas pessoas no coração de Jesus, mas sem incomodá-las, sem preocupar-se, né? Ai, Aline, mas tá fumando, tá beijando, tá bebendo, né? Tá se matando. Eu sei que é difícil. Conversa, né? Pede ajuda, pergunta se a pessoa precisa de ajuda, o que você pode fazer por ela, né? Fala o que você está sentindo, a dor que você está sentindo de ver essa pessoa se perder, né? Fala quando você vê que ele está numa situação muito difícil, né? Principalmente, não adianta brigar, não vai adiantar nada brigar, né? Na hora que chega bêbado, na hora que está drogado, não adianta, né? É só na hora que está sóbrio, que a pessoa está passando mal, é a hora de você dar um conselhos.
mas não querer enfiar a goela abaixo. Isso não é de Deus. É a sua vontade humana, né, apevitada, né, inquieta, perturbada, que vai fazer isso. Na vontade divina, a gente fica em paz constante. Precisar falar a verdade, a gente vai falar. No momento certo, correspondente, a gente precisar falar a verdade, ser duro com a pessoa, né, corrigir. Tem momentos, de repente, que precisa corrigir. Quantas vezes eu corrijo meu esposo, meus filhos? Daí, nesses momentos, você corrige. Né? Não tenha medo de corrigir. Né? Deus vai mandar testes para você, de desapego, né? Para você corrigir seu marido, seus filhos, de repente, numa situação onde você até deixa eles muito claros, assim, olha, se você quiser ir embora, pode ir. Mas eu não vou conseguir viver com uma pessoa assim. É impossível. Eu tô aprendendo a ser uma pessoa diferente. Eu quero viver minha vida de uma forma nova. E eu não vou aguentar esse tipo de coisa. Até aqui eu aguento, mas mais que isso não dá. Então a gente tem que ser firme. Tem que ser firme, tem que ser... Sabe? Quantas vezes eu precisei falar, não, se for pra ficar desse jeito, eu tô indo embora hoje. Né? Eu vou embora hoje pra minha mãe, vou me virar. Porque se for pra ficar nesse jeito, não, isso é insuportável. Até aqui eu aguento, mais que isso não dá. Então... Quantas vezes eu precisei fazer isso? E a pessoa viu que eu estava falando sério e falou, não, desculpa, realmente, eu acho que eu pisei na bola. Então, quando você está em Deus, Deus ele vai fazer as coisas na hora certa, no momento certo, te dá a sabedoria para lidar com essas situações. Confie em Jesus. Eu sei que eu estou falando mais coisas do que devia referente ao Evangelho, mas é o que Deus está inspirando para mim hoje. Então, endireitai o caminho do Senhor, é isso que você está fazendo. Endireitando o caminho do Senhor. Nesse tempo em que Jesus está para vir a qualquer momento, é hora de você trabalhar sim, né? Trabalhar muito em função das almas, principalmente das pessoas que você ama, com certeza. Mas, como eu disse, não adianta enfiar a goela abaixo, né? Tem que ter paciência, confiança em Deus, saber que o seu trabalho, a sua dedicação e a sua vida na divina vontade tem um poder gigantesco. Que a sua oração ela é em direção ao universo inteiro. Você tem função de reparar pecados, como Jesus reparou também, né? Você vai amar a Deus em nome de todas as outras pessoas. Você vai pedir o reino em nome de todas as outras pessoas, né? Você vai fazer coisas que vai ser em nome do passado, presente e futuro, né? Então a gente vai reparar a Deus, né? Satisfazer a Deus por tudo que está sendo feito nesse momento na terra, né? Dos outros, desses que não estão agradecendo, desses que são ingratos com Deus, que não reconhecem nada do que Ele faz, enquanto você faz. Então você reza em função universal. Você não pode ficar só apegado à sua família, às suas necessidades. Você não pode ficar nessa horizontal, né, ou no campo horizontal. Você tem que ficar no campo vertical, em direção ao céu, a voar, a ser uma águia que olha para lá além, sempre olha além, né? Vislumbrando não só a sua família, mas vislumbrando a salvação de toda a humanidade, trabalhando em função disso, nas suas orações, rezando as 24 horas da paixão, rezando a meditação, as meditações do livro do céu, as orações dos giros da alma e tudo mais. Então aqui eles perguntaram para ele, como, pois, batizas se você não é o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. E João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós já tem Jesus, este quem vós não conheceis. É esse que vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Então essa indignidade, essa pequenez, né, que ele sente, e nós temos que também viver essa pequenez, né, de saber que nós somos nada. Né? Na divina vontade nós vamos nos esvaziar constantemente do nosso eu, né? Do nosso ego, né? A gente vai viver em função do universal, né? Do que é bom para todos. A gente não vai ficar só no nosso horizontal, né? Na nossa visão baixa, de querer só para nós, de conseguir o básico. Você vai sempre rezar em função universal. Então, está no meio de nós. Ele mora em nós, o reino está em nós. A vida na divina vontade, o dom da divina vontade já está na terra. Tem pessoas na terra que não são cristãos, que não pensam tanto em Deus, mas que estão fazendo mais que a gente, 1000 vezes mais do que nós cristãos católicos. Através de seu testemunho de vida na divina vontade. Acreditem, tem pessoas que estão
vivendo na divina vontade sem Jesus. Como isso? O dom da divina vontade ele foi dado para toda a humanidade através de Luísa. Não foi dado só para os católicos. O dom da divina vontade já está fazendo todos entrarem no funil das verdades. O que é um funil? A gente imagina um funil. Você entra, né, coloca várias coisas no funil. Lá no fim vai sair só um pouquinho, né? Então, esse funil de verdades, quando chega lá no final, junta todo mundo. E todo mundo entra no mesmo compartimento. E as verdades, iluminadas pela ação do livro do céu, vão ser corroboradas. Né? Aquela pessoa que acreditava em mística, de cristais, né? Ela vai renunciar a isso e vai começar a ver só a função básica da verdade que ela coisa. Aquela pessoa que é lá dos hindus, eles vão, né, ver aqueles, vão renunciar tudo aqueles monte de deuses e vão lembrar só do Deus único, né, o Criador, né, o Buda, né, eles vão esquecer de Buda, vão esquecer tudo, vão saber, nossa, que bom que existiu esse Buda, mas ele mostrou o caminho, né, da vida na divina vontade. Agora a gente entende, né? Aí todos os protestantes vão pensar, nossa, como a gente foi burro de ter rejeitado Maria, ela foi a primeira filha na divina vontade, a gente foi burro. Então, Nossa Senhora vai vir com aviso, esse aviso é um momento de reconhecimento, de um julgamento que vai mostrar a verdade para todos nós, para todos os seres humanos, mas essas pessoas já estão sendo preparadas para essa verdade. Não é no piscar de olhos assim que o pessoal vai acordar, não, elas já estão dentro na divina vontade, sendo já esclarecidas pela ação dos anjos do céu. No livro do céu, Jesus fala que os anjos já estão na terra, trabalhando e elucidando mistérios. Então, tem tendo pessoas, né, dos espíritas, que estão tendo EQMs, que são experiências de pós-morte, que morrem e voltam. E nessa experiência, os anjos falam com eles várias verdades, mas não ficam tirando tudo errado. Tudo que eles entendem de errado, eles ainda mantêm. Algumas coisas eles mantêm. Mas a principal mensagem, que é o bem, que nós fomos criados para o bem, para fazer o bem, para a gente, né, ser fraternidade, solidariedade, amor, tudo isso o dom da divina vontade está trazendo. A mensagem central do Evangelho: amor, amor e amor. Amai-vos uns aos outros, amai a Deus sobre todas as coisas, o Criador, e ao próximo como a ti mesmo. Então, a verdade principal é essa. Eles não ficam preocupados com os detalhes da fé de cada pessoa, de cada religião. Então, Aline, nós somos, então, quem, então, nesse funil? É isso que é o legal, né? É isso que é o mais bonito. Para nós foi dado toda a verdade. Nós temos toda a verdade já, né? Nós somos aqueles que vão pedir o reino. Essas pessoas não estão pedindo o reino, gente. Vocês estão entendendo? Essas pessoas, elas estão sendo iluminadas pela ação nossa. É nós que estamos rezando por elas, pelos pecadores do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Uau! Isso é a oração da divina vontade. É uma das maiores orações da divina vontade, é o texto da misericórdia. Uau! Nós pedimos pelos pecadores do mundo inteiro, só nós. Quem reza o Pai Nosso? Em toda missa, em todo rosário, só nós. Só nós, cristãos. E os católicos, principalmente. Principalmente os católicos, que receberam toda a revelação completa. Nós somos o povo que vamos pedir o reino e vamos dar esse reino para o mundo inteiro. Vocês acham que o que a gente faz é pouco? Vocês vão conhecer no céu quem são os católicos, quem são o povo escolhido de Deus, quem somos nós. Principalmente os filhos da divina vontade, aqueles que aceitarem esse chamado. Então, Deus ele quer trazer essa graça para nós. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não conheceis, né? Esse é quem vem depois de mim e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Este diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Então, nós estamos agora chamando você para ser batizado na ação do Espírito Santo. Batizados no Espírito Santo, pela ação da graça de Deus, a abrirem o coração para essa vida na divina vontade. É um dom do Espírito Santo, o dom da divina vontade. É um dom novo, né? Que não é só carisma,
da renovação carismática. É um dom extraordinário, revelado há pouco tempo para todos, e que nos dá a graça de sermos ousados para falar em nome de Deus e sermos instrumentos de Deus na terra. Sermos esses Joãos Batistas, esses profetas que vão agora apontar o reino de Jesus, apontar a vinda do triunfo, né, do querer supremo sobre a terra, do reino da divina vontade. Nós vamos apontar aqui a divina vontade aqui. Olha aqui o reino da divina vontade, olha a divina vontade. Nós somos o povo que vamos saber qual é a vontade de Deus. Só nós vamos saber. No meio de uma confusão geral, a gente vai poder apontar. Então, você é convidado a viver essa realidade, amém? Estivemos reunidos e continuaremos sempre no amor, na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.